Relação a essas providências que eu quero também me debruçar, Josias, quais serão essas providências, né? O que Alexandre de Moraes pode fazer para dar essa resposta? Principalmente depois dessa quantidade de pesquisas que saíram, né, de apoio à operação do Rio de Janeiro. A gente recebe aqui no nosso All News nesse momento um jurista, a gente sempre chama juristas aqui para nos ajudar, para a gente olhar o aspecto jurídico de tudo isso, né? O que está em mãos ali de Alexandre de Moraes que ele pode utilizar de instrumentos jurídicos para dar essa resposta a essa mega operação no Rio de Janeiro. É o professor Davi Tangerino, ele é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, já está ao vivo aqui conosco. Olá, professor, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, é um prazer bater esse papo aqui com vocês. Bom, vamos lá, em primeiro lugar, Bom dia. tá certo Alexandre de Moraes ir até o Rio de Janeiro, o senhor vê isso como normal, é do jogo mesmo? E quais são as providências que Alexandre de Moraes pode fazer? Que tipo de cobrança ele pode fazer ao governador do Rio de Janeiro? Olha, Fabiola, de fato não é ordinário isso acontecer, né? O judiciário tem uma postura geralmente mais, não é passiva a palavra que eu estou buscando aqui, né? Mas ele joga mais sentado, parado, as comunicações, as ordens se dão por ofícios, né? Por papéis. Agora, dada a relevância do tema, né? A gravidade do tema, o número de envolvidos. E talvez antecipando que as pessoas se escondessem um pouco atrás da dificuldade de deslocamento, ele resolveu ir presencialmente ao Rio, porque ele se tornou o relator da DPF já mencionada, dada a presidência do ministro Fachin, né? O ministro-presidente deixa de julgar como relator os casos, né? Ele só compõe o COR. Agora, o judiciário ele tem uma vasta gama de possibilidades, né? Ele pode remover secretários, ele pode remover, inclusive, o próprio governador. Nós já tivemos, isso já aconteceu, o STJ já cautelarmente afastou o governador, né? Ali por ocasião do golpe do 8 de janeiro, talvez as pessoas não se lembrem, mas o próprio ministro Alexandre de Moraes suspendeu provisoriamente o governador do Distrito Federal, né? Então ele tem uma gama muito grande de possibilidades a depender do que ele encontre ali, mas fundamentalmente, como ele é uma figura muito proeminente, muito, digamos, forte, né? Vamos só lembrar isso. Em princípio, ele está limitado à verificação de eventual descumprimento da decisão que o Supremo tomou na DPF das favelas, que, como já dito recentemente pelo ministro Gilmar Mendes, nunca proibiu a intervenção policial nesses territórios. O que essa decisão condicionava era um planejamento estratégico previamente comunicado, né, precisamente para evitar morticínio. Desde a decisão na DPF, a letalidade policial tinha caído notoriamente nessa região. Senhor, claro que a gente ainda não tem todos os detalhes e é isso que o Alexandre de Moraes está tentando verificar. Aparentemente, o senhor vê que ele descumpriu ou não? Olha, Fabiola, tudo indica que sim, né? É, vamos lá, primeiro era uma incursão, a desculpa oficial era uma incursão para cumprimento de 100 mandatos judiciais, né? Dos quais, pelo que eu tenho visto pela imprensa, apenas 20 foram cumpridos. O grande líder da facção escapou. E é uma contagem de corpos inaudita na história do Brasil, né? As ouvintes mais experientes vão se lembrar da chacina do Carandiru. Então, em que 111 detentos foram brutalmente assassinados pelo Estado, né? Agora, esse número aumentou, né? Portanto, se nós considerarmos que eles cumpriram um quinto dos mandatos, deixaram mais de uma centena de corpos, a liderança fugiu e 4 agentes de segurança pública foram mortos nesse processo, então a operação é um redundante fracasso.
até porque, obviamente, que se fossem dezenas de integrantes do Comando Vermelho que tivessem sido mortos semana passada, já foram todos imediatamente repostos, né? Então isso não afetou a capacidade operativa do Comando Vermelho. E, na medida em que a ADPF das favelas justamente objetivava reduzir a letalidade policial, todos os indicativos são de que houve uma contrariedade, sim, à decisão do STF. Agora, professor, dentro das regras estabelecidas pelo Supremo, há algumas que contrastam com aquela cena que nós verificamos ali na mata, no Complexo da Penha. Os moradores foram de madrugada e tiraram lá mais de 60 corpos, né, que amanheceram enfileirados numa praça. E havia entre as regras acertadas no julgamento do Supremo em abril, em relação a essa DPF das favelas, a fixação de regras de reservação do local onde ocorressem mortes, a realização de perícia, e determinava-se que a remoção dos cadáveres deveria ser feita pela polícia técnica, que me parece que são regras comezinhas, não é? Mas que foram reafirmadas pelo Supremo. Essas regras, aparentemente, foram absolutamente desrespeitadas ali nessa operação policial da semana passada. Agora, dentro desta premissa que o senhor estipulou, de que o ministro Alexandre de Moraes está restrito à aferição do cumprimento da decisão do Supremo, dentro desses limites, o que é que ele pode efetivamente fazer? Ele pode liminarmente, sem que ninguém peça, sem que haja um pedido, uma provocação da Procuradoria da República, ele pode afastar essas autoridades, do governador às autoridades de segurança pública? Josias, obviamente a posição dele ficaria mais preservada se houvesse um pedido da Procuradoria-Geral da República, né? Nós temos, no campo penal, uma proibição de decretação de prisão sem provocação, seja da polícia, seja do Ministério Público Federal, né? Mas nós não estamos num caso penal, nós estamos numa ação de controle de constitucionalidade e há uma ampla aceitação de uma figura genérica chamada Poder Geral de Cautela, né? Cuja síntese é o juiz, a juíza, tem uma gama não fixa, pré-determinada de alternativas, de medidas, para fazer valer a autoridade da sua decisão. Então, ele teria fundamento legal para uma medida mais drástica como essa. Acho bastante improvável que seja a primeira medida, Josias, né? Mas ele pode, por exemplo, deslocar a competência da apuração para a Justiça Federal. Ele pode determinar uma perícia independente, caso ele não tenha optado pelo primeiro caminho, né? Que a Polícia Federal faça uma perícia independente, um exame necroscópico independente, né? Ele pode determinar uma junta da sociedade civil com alguma autoridade, né, de supervisão conferida pelo próprio Supremo. Então, é bastante plástico, é bastante amplo o que ele pode determinar se ele tiver a desconfiança, número um, de que houve descumprimento, claro, mas número dois, de que está havendo algum tipo de abafamento, algum tipo de tentativa do Estado de esconder as circunstâncias dessa operação. Já não é um bom sinal a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro não ter podido acompanhar, né? Então, é uma sinalização contrária à transparência que um episódio desse requer, para sustentar quaisquer das posições, né? Então, nós podemos debater digamos, o acerto, né? O proveito, ou o desacerto ou o desproveito dessas operações, mas qualquer debate racional numa sociedade democrática precisa se dar com base em fatos. E me parece que essa será uma das preocupações do ministro Alexandre. Se os fatos estão sendo devidamente apurados, documentados e publicizados. A partir daí se dá o debate público sobre o erro ou sobre o acerto da operação.